Guilherme Giorelli, sou médico nutrólogo, médico do esporte e sou coordenador da pós-graduação de nutrologia do Hospital Israelita Albert Einstein e coordenador da Nutrology Academy. A minha formação inicial foi em clínica médica e endocrinologia e eu busquei a nutrologia como uma maneira de complementar o meu entendimento sobre as doenças. A sensação que eu tinha quando trabalhava principalmente com diabetes é que eu estava chegando muito tarde para poder ajudar o paciente. Então o paciente estava usando insulina já e quando você começa a entender a doença com diabetes, você vê que a insulina ela não está tratando a causa, ela já está tratando um problema avançado no paciente. Então estudar sobre nutrologia, ou seja, entender a interação do alimento com o organismo humano, abriu muito a minha maneira de enxergar a medicina e me permitiu tratar o paciente de uma forma mais preventiva. Nutrology Academy é para quem tem interesse em aprender mais sobre nutrologia. Não é necessário ser médico nutrólogo e nem querer virar médico nutrólogo. Então a gente tem vários formatos de curso, a gente tem cursos livres e gratuitos e a gente busca chamar, tanto para os cursos quanto para as lives, médicos que não só sejam muito estudiosos e tenham um grande currículo, mas que principalmente que pratiquem. O que a gente quer é que as pessoas entendam a nutrologia, entendam a obesidade, entendam o que é a suplementação e que ao entender isso, elas possam aplicar no seu dia a dia de uma forma mais ajustada para o seu paciente. O objetivo aqui é que a gente tenha interação e através da interação vão surgindo as dúvidas e o que a gente busca aqui é transformar as dúvidas em conhecimento prático para o dia a dia. Primeiro, é importante entender que a ergospirometria ela não é apenas um exame, ela é uma ferramenta fundamental dentro da prática do nutrólogo para que você tenha uma compreensão perfeita de como funciona o exercício físico. Quando a gente fala de exercício, a gente olha o macro, né? Então a gente vê uma pessoa com aumento da frequência cardíaca, aumento da sudorese, aumento da ventilação, mas o que acontece intracelular? Então a ergospirometria ela traz respostas de uma forma individual, trazendo uma nutrologia de precisão, em que você consegue entender o funcionamento do exercício físico especificamente dentro daquele indivíduo analisado. O curso foi bem direto, não ficava perdendo tempo com coisas que não fossem realmente práticas, mas sem perder também o embasamento teórico, né? Então as aulas eram curtas, davam uma visão prática boa, mas sempre vinha com embasamento teórico depois para poder aprofundar no tema através dos artigos que eles indicavam. E na prática do dia a dia foi um curso muito importante. O curso veio agregar muito na minha formação médica. Os gráficos também ajudaram bastante a gente situar tudo que a gente precisa. Achei super interessante, super boa a didática. Até as aulas, quando são online, né, quando são perguntas e respostas, eu achei super interessante, trouxe bastante casos práticos. Vale totalmente a pena. A gente, logicamente, só em você agregar mais valor ao teu trabalho, porque quando você se sente mais seguro, você, logicamente, vai atender melhor o seu paciente. Em tempo curto, você pode aproveitar os intervalos e assistir. Essa aula de 15, 20, às vezes até de 5 minutos. Eu achei assim, sensacional, muito prática, muito objetiva, muito clara e muito atualizada. Evidentemente, a gente nos dá mais segurança para a gente poder desenvolver no consultório. Dá mais embasamento, tem várias perguntas e respostas ali, né, nas aulas, e que isso é da vivência prática de cada colega. E é muito interessante quando a gente traz isso para a nossa realidade, que a gente consegue também destrinchar, né, os problemas dos nossos pacientes. Né? Meus pacientes estão muito felizes, estou fazendo ele perder peso, equilibrando eles, tendo menos inflamação, dando para eles uma qualidade de vida melhor, né? Então, o curso é muito completo, né? Muito completo, muito amplo, traz bastante informação baseada na ciência. E, assim, a didática é muito interessante. Outra coisa que eu acho muito boa é a forma como dividem as aulas. Aulas muito longas hoje em dia, talvez a gente não tenha tanto tempo para se dedicar a elas, seria um pouco inviável. Mas com o fracionamento do tamanho das aulas e com uma didática bem direcionada, a gente tem o que? Tempo, né, de assistir a aula, quantidade de informação passada por módulo acessível, ou seja, você consegue assimilar aquilo, não é muita informação de uma vez só, onde você não consegue guardar.
sobre a fisiologia, as adaptações do organismo feminino às questões hormonais. E uma forma da gente saber isso é voltando em como é que eu faço as avaliações desses hormônios. A gente vai falar um pouquinho do eixo hipotálamo hipófise ovariano mais uma vez, como a Joyce acabou de falar da parte da ovulação, eu falei um pouquinho da fisiologia, mas a gente vai falar um pouquinho de tireoide, a gente vai falar um pouquinho de outros hormônios também. Então, vou falar um pouquinho sobre os hormônios femininos. A gente vai falar um pouquinho, então, só para relembrar da questão do hipotálamo, estimulando a hipófise, e da hipófise controlando as outras glândulas endócrinas do nosso corpo. Então, a gente vai ter o IGNRH, estimulando a hipófise na produção de FSH-LH, e ela, por sua vez, através desse FSH-LH, estimulando a função ovariana. Primeiro na produção de estradiol, e depois da ovulação, o corpo lúteo se encarrega de fazer a progesterona. E como é que a gente vai dosar tudo isso? Bom, a gente vai ver que assim, FSH começa sempre baixinho, né? Então ele vai estar lá no estímulo durante o período ainda da menstruação, bem baixinho nos níveis basais dele, ele vai sendo estimulando, vai aumentando, até que na ovulação ele tem um leve pico e depois ele cai de novo até o final do ciclo. Muitas áreas diferentes, né? Muitas especialidades e todo mundo com o mesmo tom ali, né? Integrando os conhecimentos, cada um trazendo um pouquinho da sua área. Foi exatamente isso que eu estava buscando, que a Nutrology ela traz exatamente essa perspectiva de ser mais acessível, né? No olhar do paciente de uma maneira mais individualizada. Acho isso fantástico, a comunidade médica se unindo para quem tem essas mesmas intenções com os pacientes. A gente cresce muito mais, tira dúvidas um com o outro e faz com que o nosso paciente final que ganhe com tudo isso. Meu conhecimento, assim, cresceu em nível exponencial, que eu pude trocar ideias de pacientes, ideias de medicações que às vezes eu ficava insegura, né, de estar passando. Então, através, né, dessa questão, essa interação com os preceptores, com a monitoria, ter aquela confiança, né, de mandar um WhatsApp, ter a resposta rápida, troca de artigos. Isso, assim, acrescentou muito em questões de conhecimento. A gente tem a oportunidade de discutir mensalmente casos de consultório de uma forma muito próxima, tem acesso, enfim, discuto casos reais e a gente consegue de uma forma muito bacana, muito próxima, muito prática, ter uma ajuda e dividir os casos. Isso reduz, né, a nossa ansiedade, aumenta o conhecimento, é uma coisa muito bacana. Nas aulas eles falam, às vezes falam coisas que eu nem pensei antes, falo, caramba, isso é verdade, podia acontecer, e quando eu vou ver, uma hora acontece comigo e pronto, eu já sei o que fazer. Falam mesmo o que fazem, como fazem, o que é off-label, o que não é off-label, o que está na diretriz, o que não está, se fazem ou se não fazem. É um lugar para realmente aprender, acelerar o aprendizado. Sistema endocannabinoide e sua relação com a obesidade. E essa é uma das aulas que faz parte do curso de obesidade avançada. É um prazer e uma honra estar aqui mais uma vez conversando com vocês. Então vamos lá. Primeiro o enfoque que nós vamos fazer com relação aos receptores endocannabinoides e os seus receptores. Primeiro, o papel do cérebro no controle do apetite está relacionado. Primeiro, a alimentação homeostática, ou seja, o indivíduo busca o alimento para, através do alimento, ele obter energia e repor as suas reservas de energia que ficam guardadas dentro dos adipócitos sob a forma de triglicerídeos ou triacilglicerol, né? Então, essa alimentação homeostática é, vamos dizer assim, didaticamente separada em mecanismos de fisiologia de fome e saciedade do tipo homeostática, do tipo de energia, tá? Essa homeostática, ela se faz basicamente por um mecanismo orexígeno, que é poderoso o suficiente para equilibrar os outros anorexígenos, e esse orexígeno é a grelina, que é produzida no estômago e é um potentíssimo orexígeno, ou seja, nos faz buscar alimento.
não tenho nenhum conflito de interesse em a gente ministrar essa aula sobre suplementação. E daí nós vamos falar considerações gerais, algumas suplementações específicas, já que a pergunta é quando, jamais, nós vamos tentar ter alguma dessas considerações. E ontem o Diogo falou, o Guilherme também, dizendo que, né, o cerne desse congresso é sobre longevidade. Daí onde caiu a gente falar sobre suplementação em pediatria? A gente pode dizer que pensar em longevidade já é uma abordagem preventiva desde a infância. A saúde na infância ela vai influenciar, sem dúvida, a longevidade. A nutrição adequada nos primeiros anos de vida é fator crítico para a prevenção de doenças crônicas, e a suplementação pode ter um papel essencial quando há risco nutricional. Então, e determinantes da longevidade, a gente tem, obviamente, genética, temos estilo de vida, que eu posso aprender desde a infância. Eu sempre digo para os pais que, quando tenho os filhos, já é o primeiro motivo de eu começar a trabalhar na saúde, no estilo de vida da minha família, porque isso vai influenciar o meu filho. O ambiente, obviamente, e a saúde na infância. Então, a gente corrigir deficiências pode evitar impactos a longo prazo. E as intervenções precoces vão reduzir doenças crônicas. Então, a suplementação, ela vai colaborar por uma qualidade de vida futura, e nós temos, que a gente fala há muito tempo, a janela de oportunidades. Hoje se fala em 5.000 dias, mas sem dúvida os 1.000 dias onde a gente tem desde a gestação, mas nós temos a adequada alimentação dessa criança nos primeiros 2 anos de vida. Então, a nutrição adequada ela vai estar relacionada com menor risco de obesidade, diabetes, doenças cardiovasculares, e a exposição precoce a deficiências nutricionais pode programar a questão da epigenética, que foi comentada ontem pelo Dr. Diogo, o metabolismo de doenças futuras. Então, se pode ajustar esse metabolismo infantil. Mas é importante a gente falar, né, o que é suplemento alimentar. São produtos utilizados por via oral ou enteral com o objetivo de complementar algum déficit nutricional determinado ou pela dieta que não está sendo adequada ou por alguma enfermidade que faz com que eu não absorva adequadamente algum micronutriente ou excrete em demasia ou não consiga a sua utilização. E os suplementos eles podem ser macro ou micronutrientes, substâncias bioativas, enzimas, probióticos na forma isolada ou combinada. São vendidos sem nenhuma regulamentação, então isso é uma questão que eu acho que implica em a gente ter maior responsabilidade nessa prescrição. É claro que nós não vamos conseguir em 1 hora falar sobre tudo de suplementação, mas alguns tipos, né? A gente tem micronutrientes isolados ou em conjunto, vamos falar de alguns isolados. Fortificantes podem ser suplementos, módulos, se eu vejo que essa dieta não está adequada em proteínas, eu posso usar whey, e complementos de dietas completas quando essa criança não contém grande seletividade e eu tenho que fazer algumas refeições em forma de dieta completa. Quando que eu vou indicar suplementação? Não há dúvida, no aleitamento materno exclusivo, a questão da vitamina D, a questão do ferro, dependendo da situação dessa criança, numa introdução alimentar inadequada ou por falta de orientação ou por falta de aceitação dessa criança. A gente sabe que uma criança, nenhum ser humano é igual, daí a importância da individualização. Dietas restritas, hoje em dia, um pouco mais em moda, a questão vegana. Eu posso ser vegana, mas eu tenho que suplementar. Prematuridade, a gente tem que pensar, porque o corpo não foi completo, o último trimestre é para as questões mais nutricionais, sim, e algumas doenças específicas que a gente sabe que vai estar faltando mesmo com alimentação adequada. Só que existe risco de suplementação inadequada, então tem que ser levado a sério essa questão de suplementação. E aí eu acho que é importante a gente da onde vem a questão de a gente às vezes saber se essa suplementação está adequada
adequada ou não. Claro que se essa criança está crescendo de forma adequada, está com a estatura, na estatura-alvo, o exame físico não tem nada de deficiência, mas eu tenho alguma coisa pré-patogênica, se a gente identifica que não está ingerindo adequadamente aquela quantidade que deveria ser para a faixa etária. A maioria das recomendações de suplementação em pediatria, exceto ferro, zinco para o prematuro, é em função de faixa etária e sexo e não quilo. Então, nós temos as necessidades médias estimadas, que é para metade da população, e a RDA, que a gente vê bem na literatura, quando vê quanto que eu deveria dar, quanto que essa dieta deveria estar ofertando, é onde eu tenho que 97% a 98% da população de indivíduos saudáveis, se eles estiverem ingerindo essa recomendação pela dieta, eles vão estar suprindo. Claro que 2% não vai estar, mas daí importa a individualização, a gente vê se precisa realmente essa suplementação ou não. Nós temos a ingestão adequada, é quando eu não tenho a determinação da RDA, daí se usa o IA, e temos o nível de ingestão máxima tolerada, é onde tem o risco de intoxicação. Às vezes a gente tem a RDA bem próxima do L, às vezes a gente tem uma distância maior. Mas o que é importante ver é que, se eu estiver suplementando, se eu ver a necessidade no L, até mais do que 2 vezes o L, isso é dose farmacológica, então eu tenho que ter um cuidado extremo com isso. O L, eu sei que eu estou ali no limite da intoxicação. Então, se a gente vai usar uma dose maior, que eu acho que vai ser necessário, a gente fique mais atento, faça uma suplementação, às vezes eu digo, faz por 2 meses, espero 1 mês para tudo se redistribuir, e daí eu continuar suplementando. Então, cuidar com as doses das suplementações numa prescrição em que eu não coloque por 2 meses, por 1 mês, e deixar até retorno, e às vezes esse até retorno é daqui 1 ano e fica tomando esse suplemento. Então, é importante a gente ter essa ideia, né, de que eu posso ter risco de inadequação, mas aumentando a ingestão, ou isso significando aumentando a suplementação, eu posso ter algum risco de excesso. Então, é importante, de considerações gerais, que os micronutrientes essenciais são fundamentais no desenvolvimento funcional e físico. Embora a consciência sobre deficiência de ferro, se fala em deficiência de ferro, assim, em Sociedade de Pediatria, que eu participo ativamente há 30 anos, a gente fala e a gente vê que a gente tem deficiência de ferro, apesar de se falar muito, e ela é ainda muito menos falada e comentada em outros micronutrientes. A gente tem uma ligação de deficiência de micronutrientes e distúrbios neurocomportamentais que cada vez mais se diagnostica e se fala mais em pediatria, nos transtornos do espectro autista, crianças com hiperatividade, isso preocupa, ou mesmo a própria assimilação de conteúdos, a questão cognitiva. Crianças são mais propensas às dietas desequilibradas, elas têm a neofobia alimentar entre 1 e 2 anos de idade, em que não aceite alimentos, isso faz parte. A criança, a alimentação vai estar relacionada com o estilo parental, então pais mais controladores, as crianças tendem a ter uma deficiência nutricional potencial, porque elas talvez, eu digo, a única coisa que a criança se manda é fechando a boca, então talvez elas não consigam ter uma alimentação adequada, e elas podem ter esses comportamentos alimentares exigentes. A complementação individual, ela deve ser considerada com deficiência comprovada. Aqui alguns pontos de interrogação e algumas considerações que nós vamos falar. Essa deficiência comprovada é porque não está ingerindo adequadamente, é porque tem alguma doença que faz eu não absorver adequadamente, não necessariamente por exames laboratoriais. Eu tenho que cuidar o quanto, uma coisa é fazer exames laboratoriais de várias vitaminas, micronutrientes no adulto. Outra coisa é
criança, que às vezes tu não vai no Brasil, é difícil, coletam mais sangue do que o necessário e às vezes não é todo coletador que consegue, e às vezes tu está coletando 5, né? Perdeu a veia, foi de novo, e daí para conseguir fazer todos aqueles exames que foram solicitados. Isso gera um trauma e isso gera um processo de estresse na criança naquele momento, que a gente sabe que inflama. E todo o processo de estresse, ele é inflamatório também e é um fator de risco para doenças. Ingestões insuficientes, obviamente, a gente tem que cuidar. O grande problema de ser sem receitas e pensar que mesmo déficits pequenos, eles podem ter comprometimento imunológico e eles precedem o surgimento de deficiências clássicas. Então, para concluir essas considerações gerais, que eu acho que são fundamentais em a gente depois determinar ou escolher se eu vou fazer o exame de sangue, se eu vou suplementar ou não, a gente precisa então pensar que a suplementação em pediatria deve ser criteriosa e com base em evidências, ela contribui para a promoção de saúde e prevenção de doenças, então poucas suplementações têm muitos estudos, mas a gente sabe que é importante a gente pensar em suplementação porque promove saúde, previne doenças e a longevidade começa na infância. Mas suplementação, ela é individualizada e ela é individualizada, às vezes, eu digo, também com a experiência daquele médico. Médicos, às vezes, mais experientes, eles conseguem fazer essa individualização de uma maneira melhor, vamos dizer, sem cometer, vamos dizer, exageros ou não. Então, a experiência, eu acho que é uma coisa que tem um impacto nessa avaliação individualizada. Exames, quando necessário e com cuidado, e sabendo, eu sempre digo, o que eu vou fazer com esse exame. E a educação alimentar, a nutrologia, é a base preventiva, não há dúvida, para a gente pensar em suplementação ou para a gente ter o risco nutricional. Então, muito obrigada por esse início. Nós vamos continuar a nossa mesa com mais suplementos em pediatria. Falando de vitamina D, eu começo perguntando por que discutir sobre a sua suplementação. Nós sabemos que a sua deficiência ou insuficiência é altamente frequente na população mundial, estimando-se em torno de 1 bilhão de pessoas ao redor do mundo. E alguns estudos falam até em 50% da população insuficiente nela. E mesmo em países com uma incidência solar tão alta, como é o caso do Brasil, isso também ocorre devido às mudanças socioeconômicas nas últimas décadas, como verticalização das cidades, aumento de poluição, menor exposição solar, entre outros. Além disso, como a doutora Elza também já disse aqui na aula dela, o leite materno isolado não consegue suprir as demandas nos primeiros 2 anos de vida. Então, a importância dessa suplementação, principalmente nessa idade. Os últimos dados do ENANI demonstraram que 4,3% da população pediátrica entre 0 e 59 meses tem insuficiência de vitamina D. E aí a gente vê aqui, nesse slide, justamente os gráficos, alguns gráficos desse último ENANI, demonstrando que a maior parte se dá nas crianças um pouco maiores e também relacionado com a idade delas, né, os menores, justamente por causa da suplementação e por causa da fortificação do leite, isso é menos frequente, além das regiões. Já esse outro estudo, também foi realizado aqui no Brasil, é de 2024, ele demonstrou até um pouquinho uma prevalência um pouco maior de insuficiência, em torno de 12%. Foi um estudo avaliativo, epidemiológico, que avaliou os exames realizados em um grande laboratório e foram avaliados mais de 400 mil exames. E eles viram que a maior parte, a população pediátrica que tem a maior insuficiência é a população adolescente, isso é importante para a gente pensar ali na frente um pouquinho, e que sofre influência do sexo, é mais comum nas meninas, e também sofre influência da sazonalidade da coleta e da latitude de onde essas crianças moram. E aí, a gente faz uma pergunta, né? E a vitamina D? É só uma vitamina ou é um pré-hormônio? Uma vitamina, ou seja, uma amina essencial para a vida, como o Dr. Milton disse, a gente sabe que ela é. E quando a gente pega, a gente tem 2 fontes principais de vitamina D. Uma através da radiação solar na nossa pele, que a gente faz, né, toda a transformação do 7-dehidrocolesterol.
E a gente tem através da alimentação, da vitamina D2 e D3 das fontes animais e vegetais. Essa vitamina passa por processos, primeiro no fígado, a primeira hidroxilação, chegando a 25-hidroxivitamina D, e por fim, lá na região do rim, faz a segunda hidroxilação, transformando-se na 1,25, que é a nossa forma ativa. Então, sim, é um pré-hormônio também. Então, daí a importância da gente ficar atento nessa suplementação, evitando excessos. E pensando, né? De uma forma bem simples, quais são as principais... o que a vitamina D faz no nosso organismo? Bem, no intestino delgado, aumenta a absorção intestinal de cálcio e de fósforo. Lá nos rins, aumenta a reabsorção tubular de cálcio. E nos ossos, promove a remodelação óssea, além de proliferação e diferenciação dos fibroblastos, dos condrócitos, desculpa. Além disso, sabendo hoje de toda a evolução da medicina e principalmente dos estudos genéticos, a vitamina D está associada à regulação de mais de 1000 genes. Então, isso com certeza implica em mais um monte de funções. Então, a gente tem aí implicâncias, tanto na prevenção de doenças, quanto na prevenção de doenças infecciosas, na prevenção de doenças degenerativas, nas infecções cutâneas. E isso não é diferente na pediatria. Todo dia a gente vê inúmeros artigos tentando relacionar a hipovitaminose D com um monte de doenças. No final tem um QR Code com os artigos, tá, gente? Caso alguém queira. Pensando assim, então, temos que pensar quais são os grupos de risco para a hipovitaminose D dentro da pediatria. A doutora Elza, de novo, já citou alguns. E a gente parte do pressuposto dos momentos que isso pode acontecer. Primeiro, quando a gente tem uma deficiência da passagem transplacentária. Então, nos prematuros, nas crianças filhas de mães com deficiência de vitamina D ou que não tiveram suplementação adequada, nas crianças que têm dificuldade ou redução da ingestão. Então, as em aleitamento materno exclusivo, nos lactentes que ingerem menos de 1 litro de fórmula fortificada, nas dietas vegetarianas, na dificuldade ou nas crianças que têm uma alteração relacionada à transformação cutânea. Então, na baixa exposição solar, uso de protetor solar, locais com maior poluição atmosférica, enfim. Além de síndromes desabsortivas, uso de alguns medicamentos, hepatopatias e nefropatias, na obesidade, que a gente tem um sequestro vitamínico pelo tecido adiposo, né? E esses dois grupos aqui chamam um pouquinho de atenção. Os períodos de maior crescimento, ou seja, as crianças menores de 1 ano de idade e nos adolescentes de 9 a 18, e naqueles que possuem alguma alteração genética para a deficiência das enzimas de conversão. São raros, mas acontece. Quando suplementar, a gente tem que pensar primeiro quando triar. Há um consenso, tanto nacional quanto internacional, que não se faz triagem de vitamina D na população saudável de uma maneira geral. A gente faz principalmente para os grupos de risco. A dosagem seria da 25-hidroxivitamina D, porque é a que tem a meia-vida maior e é a nossa forma de depósito, então é ela que mostra realmente o nosso depósito. E o padrão ouro seria a cromatografia líquida, mas é muito caro e a maioria dos laboratórios não fazem, então a gente também tem que ficar atento a isso. Geralmente a gente faz imunoensaios. E aí, e os pontos de corte? Aí não há consenso na literatura, né? Os pontos de corte relacionados à suficiência, insuficiência, deficiência e até toxicidade diferem nas grandes organizações mundiais, mas gira ali em torno de 12 a 20 nanogramas por ml a questão da hipovitaminose D. Quanto à toxicidade, é importante a gente pensar, a doutora Elza disse muito a respeito disso, do valor. Mesmo sendo o valor de 100, a gente, em criança, justamente por não coletarmos exames com frequência e termos um pouco mais de parcimônia com isso, valores acima de 50, a gente já fica um pouco mais preocupado e fica observando isso com uma cautela maior. É importante lembrar que nesses pacientes que têm deficiência de vitamina D, a gente já tem que pensar numa progressão para raquitismo. Então, nesses pacientes abaixo de 20, já fazer a triagem e a avaliação para não perder tempo. E aí, quando suplementar, então? Aí nós temos duas partes aqui, que uma delas é sem dúvida, em todos os pacientes com deficiência. Naqueles com insuficiência que a gente não conseguir trazer através da ingestão ou através de medidas de maior exposição solar. E as novas diretrizes da SBP, que demonstraram que agora a gente já faz a profilaxia até os 18 anos de idade. Claro, ela se inicia lá na gestação, com a nossa mãe recebendo, né, junto com os outros suplementos adequados, mas agora a gente faz de 0 a 18 anos. Mas aí a gente pensa, eu falei lá em cima que era importante a gente tentar trazer isso de forma, tanto na alimentação quanto da exposição. E aí a gente tem a SBP e a SBD que não orientam, que desencorajam a gente a colocar a criança em exposição solar. Todos nós, na verdade, né? E são 90% da nossa
vitamina D no organismo. Além disso, os alimentos ricos nela são alimentos não usuais em nossa dieta, principalmente nas crianças. E a hipovitaminose D, por um longo período, ela é assintomática. Só com o passar do tempo que essas crianças terão algum sintoma que poderão chegar ao raquitismo ou osteomalácia quando tiverem maiores. Daí, a gente suplementa, então, através de suplementos vitamínicos exógenos ou das fórmulas fortificadas, quando a gente consegue ter um volume adequado para isso. Suplementando, a via oral é a nossa primeira escolha sempre. O uso diário é mais eficaz do que o uso semanal, isso inclusive em adultos, né, no último consenso. A relação com refeição, com ingestão, com tipo de alimento não existe. E temos que ficar cuidado com alguns suplementos prontos de mercado, porque alguns deles têm recipientes que são alergênicos. Então, a gente sempre tem que ficar atento. Além disso, cuidado com manipulados. Dose em criança é uma coisa complicada, então a gente tem que ter certeza do que está ali. E com polivitamínicos, a população brasileira gosta de polivitamínicos. E muitas das vezes a criança está ingerindo, a família está dando e não sabe que tem vitamina D e a gente faz mais um pouquinho. Então a gente tem que tomar esse cuidado. E aí, pensando agora, qual deles? Qual forma de vitamina D? Sem dúvida, o colecalciferol, a vitamina D3, porque, igual a gente explicou aqui, é a forma ativa, e, além de tudo, nesses imunoensaios que a gente faz para acompanhar, na maioria das vezes só ela é dosada, então a gente consegue acompanhar isso com melhor e mais parcimônia e de uma maneira mais fidedigna. As outras formulações a gente deixaria para casos específicos. E qual a dose? Para a profilaxia, justo da nossa nova atualização da SBP, as crianças abaixo de 1 ano continuam fazendo as 400 unidades que a gente já fazia antes, e agora de 1 a 18 anos, 600 unidades. Além disso, naquelas de grupo de risco que a gente explicou lá na frente, de 1.200 a 1.800 unidades. Claro que a gente vai acompanhando de acordo com cada caso. Nesses pacientes, não é necessário ficar fazendo exames laboratoriais, porque essa dose, a chance de causar algum problema é bem pequena. E quando a gente tem insuficiência ou deficiência, aí é que a gente tem um pouquinho mais de dificuldade mesmo com as sociedades, porque a única recomendação em comum delas é a suplementação do colecalciferol. Então, a gente tem variação, tanto de dose diária, se oferece na vez da semana que pode, algumas orientam que pode ser feita. Isso varia muito, de 1.000, 2.000, até 6.000 diárias, 50.000 semanais, e também com a dose de manutenção. Então, ficar atento e acompanhar essas crianças, isso é o mais importante. E aí a última pergunta, com certeza ou jamais? Com certeza, vitamina D é super importante, desde que seja feita a sua suplementação de forma individualizada e com acompanhamento médico adequado, porque tem chance de intoxicação, então isso é muito importante da gente ficar atento. Além disso, deixo aqui as últimas mensagens para vocês. A dosagem é sempre da 25-hidroxivitamina D. Não existe consenso em relação aos pontos de corte de suficiência, deficiência e insuficiência. E lembrar sempre daqueles 50 nanogramas por ml, a gente tem que ficar um pouco mais atento. A suficiência deve ser pesquisada apenas nos pacientes de grupo de risco, evitando triagem universal. Colecalciferol é a formulação terapêutica de escolha e crianças de 0 a 18 anos devem receber a profilaxia. E a dose depende se tiver ou não algum fator de risco. Não existe consenso sobre a dose e duração da suplementação, então a gente tem que ir acompanhando. E a exposição solar, sem proteção como forma de estímulo, deve ser desencorajada. Mais uma vez, gente, muito obrigada, viu? Falando com vocês um tema, desculpa a voz um pouquinho rouca, sobre um tema que é muito prático e que é o nosso dia a dia na pediatria, que é a suplementação de ferro na infância. Então, vamos lá começar. Antes de entrar na suplementação propriamente dita, eu quero lembrar para vocês qual o papel do ferro no nosso organismo, por que ele é tão importante. Bom, quando a gente fala em ferro, nós lembramos na mesma hora que ele é o principal componente das nossas hemoglobinas e que vai fazer, portanto, o transporte de oxigênio através dos nossos órgãos, tecidos, células, e, de fato, isso é muito importante. Mas o ferro vai além disso. A gente tem que lembrar também que ele é componente da mioglobina, armazenando oxigênio nos músculos. Ele está presente na cadeia transportadora de elétrons, lá na mitocôndria, que vai ser responsável, então, pela geração de ATP, de energia. Ele também faz parte do equilíbrio redox, regulando a produção de radicais livres no nosso corpo. Várias enzimas precisam do ferro para a produção
de neurotransmissores, de hormônios, como os hormônios tireoidianos, na síntese e replicação de DNA, que vai ser muito importante nos processos de crescimento mais acelerados da infância. E ele também vai participar do processo imune, né, na imunidade inata, também na produção de macrófagos, neutrófilos e linfócitos. Então, resumindo, o ferro ele é importante para a nossa energia, para a cognição e também para a nossa imunidade. Não passou. Pronto. Então, quando a gente pensa em deficiência de ferro, qual que é a principal assim, preocupação do pediatra? É com o desenvolvimento neuropsicomotor dessa criança. Quando a gente fala em desenvolvimento, a gente está falando no futuro dessas crianças. Então, por isso que a gente não pode esquecer jamais da deficiência do ferro, e foi o que esse estudo do Lancet, de 2017, é um estudo muito bacana. Eles avaliaram fatores de risco para desfechos adversos no desenvolvimento infantil. E a deficiência de ferro esteve entre as 4 principais. Né? Então, ressaltando realmente que o ferro, a deficiência de ferro vai ter um impacto, sim, nos scores de cognição, como a gente vê aqui no gráfico. Tá? Em crianças que têm deficiência de ferro, esses scores de cognição cada vez mais baixos, sobretudo se associados a um risco socioeconômico pior, né? Mais alto. Além disso, o ferro ele vai reduzir capacidade física das crianças. E eu botei essa interrogação nas infecções, por quê? Porque vários estudos mostram que a deficiência, principalmente grave de ferro, ela vai sim predispor a infecções, principalmente infecções bacterianas, mas também a sobrecarga de ferro pode aumentar a incidência de algumas infecções, então ele tem esse papel paradoxal, tá, nas infecções. Bom, então falando em epidemiologia, no mundo nós temos cerca de 300 milhões de crianças com anemia, sendo a principal causa a deficiência de ferro. 38% a 62% desses casos de anemia, né, são responsivas ao tratamento com ferro, e no Brasil, o nosso ENANI, o último de 2019, mostrou que 18,8% dos lactentes, que são as crianças de 6 a 23 meses, também vão ter anemia. E essa revisão aqui de sistemática mostrou um percentual ainda maior, 33% de anemia nos menores de 7 anos. Então, a gente realmente mostrando aqui, até a doutora Elza falou, que a gente fala tanto de deficiência de ferro, mas a gente ainda vê uma prevalência, né, muito alta, tá? E as causas de anemia ferropriva são várias, eu não vou me deter a isso aqui porque a aula é sobre suplementação, mas eu trouxe essa tabela aqui desse trabalho do New England, mostrando que as causas vão ser decorrentes de baixa ingestão, baixa absorção, aumento das necessidades e aumento das perdas de ferro. E por que as crianças são tão suscetíveis à anemia? Bom, primeiro porque essas crianças vão depender, inclusive a Roberta falou que muito bem, vão depender dos estoques da mãe na gestação, e eu vou além. Na verdade, antes da gestação, essa mãe, na consulta pré-concepcional, ela já tem que ser suplementada e muito bem acompanhada para que ela faça os estoques adequados para esse bebê. A gente sabe que na gestação, a deficiência de ferro já pode trazer prejuízos para esse bebê, como aumento da chance do risco de prematuridade, baixo peso ao nascer. Então, esses estoques têm que começar já mesmo antes da gestação. E aí, até os 6 meses, essa criança vai ter um bom estoque de ferro garantido pelo leite materno. A gente sabe que o leite materno, embora tenha uma pequena quantidade de ferro, ele tem uma excelente biodisponibilidade. Então, vai suprir bem as necessidades dessa criança até os 6 meses. E na ausência do aleitamento, a gente tem que orientar fórmulas que sejam fortificadas com ferro. E aí entra o outro período de risco, a introdução alimentar. Depois dos 6 meses, o leite materno vai ter uma queda fisiológica desses estoques de ferro, ele já não vai mais ser suficiente. E 70% das necessidades de ferro dessa criança vão depender da alimentação complementar. Então, a gente precisa fazer uma introdução alimentar muito bem feita e orientar para essa mãe que ela precisa incluir quantidades adequadas de alimentos que têm o ferro M, já que a sua absorção vai ser bem melhor do que os alimentos que têm o ferro não M, tá? Por conta disso, a OMS recomenda que crianças de 6 meses a 23 meses de idade sejam suplementadas profilaticamente com ferro em países onde tem uma alta prevalência de anemia ferropriva, que é o caso aqui do nosso Brasil. E aí eu trago para vocês o último documento da SBP, né, o último consenso de 2021,
que fala justamente como é feita essa suplementação. Então, primeiro, para definir o período que vamos iniciar essa suplementação, nós temos que avaliar fatores de risco desse bebê. Fatores de risco da gestação, então, uma insuficiência placentária presumida, perdas sanguíneas no terceiro trimestre, uma gestante com a má nutrição e com a má suplementação de ferro, do momento do nascimento, clampeamento precoce do cordão umbilical, menos de 1 minuto, e uma necessidade de atendimento imediato a esse recém-nascido. E a gente avalia também fatores de risco nos primeiros 90 dias desse bebê, que são, novamente, má nutrição materna, perdas sanguíneas maternas, aquela mãe que tem uma hemoglobina abaixo de 11 ou uma ferritina abaixo de 15, suplementação de ferro inadequada na lactação e também um bebê que tenha uma velocidade de crescimento acelerada acima do percentil 90. Dito isso, como que a gente vai fazer a suplementação? Nos bebês termo com o peso adequado, né, para a idade gestacional, a dose é a mesma, é 1 miligrama por quilo por dia de ferro elementar no primeiro ano de vida desse bebê. Porém, se esse bebê não tem nenhum daqueles fatores de risco que eu comentei, a gente começa aos 180 dias, ou seja, aos 6 meses. O bebê que tem fator de risco, a gente antecipa essa suplementação para 90 dias, iniciando então aos 3 meses, tá? Bebê termo, mas que nasceu com peso abaixo de 2,5 kg, aí já muda um pouquinho. A gente já aumenta a dosagem de suplementação para 2 mg quilo dia e vamos iniciar com 30 dias de vida. E os prematurinhos, como é que eles ficam? Bom, vai depender do peso de nascimento desse prematuro, tá? O prematuro que nasce com mais de 1,5 kg, a gente também vai fazer 2 mg quilo dia, iniciando aos 30 dias de vida. O bebê que nasce entre 1 kg e 1,5 kg, a gente aumenta a dose para 3 mg quilo dia, iniciando aos 30 dias de vida. E o prematurinho mais extremo, abaixo de 1 kg, a gente faz 4 miligramas por quilo por dia de ferro alimentar, também iniciando aos 30 dias. Claro que se esse bebê precisou de transfusão, né, mais de 100 ml, durante o período de internamento, a gente vai avaliar individualmente o momento de iniciar essa suplementação, tá bom? No segundo ano de vida, gente, de 1 até 2 anos, a dose fica igual para todo mundo, tá bom? 1 miligrama por quilo por dia, tanto nos termos como nos prematurinhos, tudo igual. Aqui, só para retratar, é do próprio documento da SBP, quem quiser bater foto, mas é tudo que eu já falei das dosagens. Vou passar aqui mais rapidinho por conta do tempo. E essa tabela do documento, eu acho ela fantástica para vocês fotografarem, inclusive porque ela é um resumo, tá? Então, estamos com o bebê no consultório. Quando a gente vai começar essa suplementação? Primeiro, avaliar fatores de risco. Fatores de risco da gestação, fatores de risco do nascimento e dos primeiros 3 meses de vida desse bebê. Fatores de risco positivos, a gente vai para cima aí no gráfico, iniciando a suplementação aos 90 dias de vida. Fatores de risco ausentes, a gente faz a suplementação aos 180 dias de vida, como eu comentei com vocês. Bom, por volta de 1 ano de idade, nós temos que investigar como é que estão os estoques de ferro dessa criança. Então, a gente vai pedir exames, sim. Os exames hemograma, ferritina e PCR, sempre o PCR junto com a ferritina, tá? Lógico que se esse bebê tiver fator de risco, a gente vai coletar os exames imediatamente, certo? Inclusive, esses exames com o mês, eles vão guiar lembra que eu falei que no segundo ano de vida a dose fica igual para todo mundo? Dependendo do resultado desses exames, pode ser que não, tá? Então, eles servem também de guia para mudança na dose no segundo ano de vida do bebê. E aqui eu sei que a aula é de suplementação e não de tratamento, mas eu queria apenas ilustrar que no tratamento da anemia ferropriva, a dose muda. Ela vai de 3 a 6 miligramas quilo dia de ferro alimentar, pode ser fracionado ao longo do dia ou dose única, e a gente vai checar a efetividade do tratamento a cada 30 ou 45 dias com o hemograma. E aí, essa hemoglobina tem que subir 1 grama por decilitro nesse período e tem que ter uma melhora na resposta dos reticulócitos. O tratamento ele vai em torno de 6 meses, tá? Ou até a recomposição dos estoques de ferro. E aí, como mensagens finais, desculpa,
A deficiência de ferro na infância compromete o desenvolvimento cognitivo, motor e imunológico. Toda criança saudável deve receber ferro suplementar até os 2 anos de vida, independente do tipo de alimentação. A suplementação deve ser começada aos 180 dias de vida para aqueles lactentes termo, sem fatores de risco, na dose de 1 mg quilo dia, e na presença de fatores de risco ou prematuridade, a dose e o início da suplementação devem ser ajustados. Muito obrigada. Então, ficou a última suplementação para mim, para falar um pouquinho do ômega 3. Na verdade, a gente vai focar na infância sobre o DHA. Então, para a gente começar, a gente vai entender realmente o que é o ômega 3. Então, o ômega 3 é um triglicerídeo de cadeia muito longa, tem mais de 18 carbonos. E por que ele recebe esse nome? Porque a partir da determinação da ponta da metil, ela vai ter uma dupla ligação no terceiro carbono, por isso o nome de ômega 3. E a partir desse ômega, ele vai sofrer alterações químicas que vai levar ao alongamento e que vai gerar 2 substratos, que vai ser o EPA, e com mais 2 alongamentos, a gente vai, então, ter o DHA, o ácido desoxirribonucleico. Desculpa, o DHA, vamos falar nisso, que vai ser mais fácil. Então, que vai ser o assunto da nossa aula. Acho que, como que eu volto? Está pulando um slide. Tá bom. Então, como eu falei, o ômega 3, que é o ácido alfa-linoleico, ele vai dar o EPA e o DHA. E onde a gente vai encontrar isso na nossa alimentação? Então, o ácido linoleico, ele pode ser obtido principalmente de vegetais, e óleos como de canola, soja, algumas plantas, mas quando a gente vai procurar na alimentação as principais fontes do EPA e do DHA, a gente vai para os peixes, principalmente os marinhos, né? Que a gente sabe que a principal fonte é o salmão, é o que a gente vai ter a maior quantidade de DHA, mas a sardinha, que é um dos peixes que a gente pode encontrar no Brasil, também vai ter uma quantidade suficiente, e alguns outros marinhos, como camarão, krill também, vão ter uma quantidade suficiente de DHA, que vai ser importante depois para a gente comentar aqui qual é a ingesta nossa brasileira. Bom, então, o foco da nossa aula, sendo o DHA, como eu falei, é um lipídio de triglicerídeo de cadeia longa. E qual é a importância dele para a nossa saúde, principalmente para a criança? Então, ele vai fazer parte da formação da retina, principalmente na formação dos bastões que vão dar na retina, que vão ter a importância da captação da luz e formação da imagem. Então, para vocês verem qual a importância do DHA na formação da visão e também na formação cerebral, principalmente na sinapse. Então, a bainha de mielina, o DHA vai fazer parte dessa formação da mielina, da bainha de mielina e principalmente dos neurotransmissores. Então, quando a gente tem uma deficiência de DHA, a gente pode ter uma alteração, uma insuficiência na produção de neurotransmissores, principalmente nas fendas sinápticas, e isso vai dificultar muito o desenvolvimento conectivo dessas crianças e na formação da visão, como eu falei, um todo. Então, quais são as principais causas de deficiência de DHA? Hoje a gente sabe que a deficiência na alimentação, o consumo do ultraprocessado
em detrimento da alimentação, faz com que o consumo de DHA seja cada vez mais baixo. Então, a deficiência da alimentação é a principal causa, mas a gente também pode ter outras causas genéticas do metabolismo, são raras, mas a gente também tem que ficar atento. E para a gente entender agora, entrar realmente na necessidade da suplementação, eu venho trazer esse consenso, que foi de 2022, da ABRAM, e que após uma revisão muito completa, trouxe alguns indicadores para a gente de quando a gente vai repor esse DHA na infância. Então, ele dividiu esse consenso em 3 períodos de reposição de suplementação. Então, o DHA na gestação, então a gente sabe que hoje, muito antigamente, a gente tinha um pouco de medo dessa reposição, mas hoje a gente sabe que é extremamente seguro repor o DHA na gestação e que os trabalhos mostram que uma suplementação adequada na gestação melhora a conexão dessa prole. Então, a importância da gente repor aí. A suplementação de DHA também, durante a gestação, tem um efeito positivo, né, como eu falei, no desenvolvimento cerebral e visual desse feto, mas, quando a gente vai ver isso em larga escala, começa a ter alguns resultados conflitantes. Então, será que a gente vai repor para todo mundo ou não? Mas hoje a gente tem tendo esse cuidado de repor o DHA na gestação. E, principalmente, naquelas populações de alto risco. Então, que já possa ter alguma história ali de déficit na prole. Então, é importante a gente lembrar que o DHA no leite materno, ele vai depender muito da nutrição dessa gestante, dessa nutriz. Então, a gente não tem que olhar para como que foi a gestação, a suplementação e alimentação dessa mãe durante a gestação. E isso vai determinar a quantidade de DHA que essa mãe vai ter na gestação. E lembrar que uma dieta balanceada em ômega 3 pode também beneficiar na fertilização, na infertilidade feminina, e ajudar. Então, hoje, qual é a recomendação por esse consenso da reposição? Pelo menos 200 miligramas de DHA na gestação e durante a lactação. Eu trouxe também esse trabalho que eu achei agora de 2024, que eu achei muito interessante, também falando, ele comprovou o que a diretriz traz, né, de melhora para a prole, mas também da melhora do peso ao nascimento. Então, que a suplementação de DHA na gestação pode levar a um melhor peso ao nascimento, o que pode ser uma coisa muito interessante, principalmente para gestantes que a gente sabe que teve filhos pequenos para a idade gestacional ou que nasceram prematuro. Então, isso pode ser, no futuro, uma possibilidade também. E, quando a gente fala no lactente ou no pré-escolar, como eu falei, é importante a amamentação, a incentivação da amamentação, porque uma mãe que tem uma nutrição adequada, com uma suplementação adequada de DHA, ela vai suprir as necessidades desse bebê. Se, infelizmente, essa amamentação não foi possível, a gente vai fazer o uso das fórmulas infantis. E hoje, praticamente todas as fórmulas infantis são enriquecidas com DHA. Muito antigamente, essas fórmulas eram enriquecidas com ácido alfa-linoleico. E eu acabei não comentando ali, quando eu falei da formação, a criança ela não tem a capacidade de transformar o ácido linoleico em DHA e EPA. O adulto ele tem essa capacidade muito ínfima, muito pequena, em torno todo o ácido linoleico que a gente consome vai transformar no nosso corpo em 5% de EPA e 0,5% de DHA, porém, a criança não tem essa capacitação, ela tem uma imaturidade dessas enzimas. Então, a necessidade da reposição tem que ser realmente com o DHA e o EPA, que hoje a gente encontra nessas fórmulas infantis já.
Aos 6 meses, então, é importante, depois que sai do aleitamento materno e inicia a alimentação complementar, a gente conseguir identificar se ela está recebendo esses nutrientes suficientemente pela alimentação. Então, as recomendações no pré-escolar é de 100 a 200 microgramas por dia, e sempre a gente olhar a alimentação desse paciente, dessa criança, a partir dos 6 meses. Então, aqui é uma tabelinha que o consenso orienta como seria a reposição, mas normalmente a gente fica nesses valores entre 100 a 200 microgramas por dia. Tá? E na terceira fase, em que o consenso se divide, que é os escolares e os adolescentes, então, nas crianças saudáveis, sem nenhum comprometimento, entre 10 e 12 anos, os estudos não mostraram muita evidência do benefício da reposição. No entanto, nasquelas crianças onde há algum comprometimento conectivo, como no DDAH, e a suplementação de DHA, de DHA pode ter, sim, um efeito bem promissor, principalmente como auxiliar ali do uso de medicações e múltiplas drogas. Então, esse é um trabalho que mostrou realmente o benefício na melhora conectiva e de atenção nesses pacientes de TDAH, que foi o que auxiliou a gente para indicar a reposição. Então, a Abram, pelo consenso, ela indica a reposição de DHA em doenças comportamentais, né, cognitivas, e também pensando também no efeito anti-inflamatório que pode ser promissor. Então, aqui a gente falou muito do DHA, mas a gente ainda não sabe dizer se o EPA também vai ter um papel fundamental aí, principalmente pensando o que a doutora Elza falou de longevidade, né? Então, melhorar a parte inflamatória dessas crianças, pensando ali a longo prazo para a prevenção de doenças crônicas, principalmente cardiovascular. Então, hoje o que a gente tem mais de recomendação é sobre o DHA mesmo. Então, a dose recomendada é entre 450 a 1.200 miligramas. Aqui é só para ilustrar que, assim, como a gente vai avaliar o consumo desses pacientes, esse é um questionário que é suíço, mas que é muito interessante. Infelizmente, a gente não tem isso para a nossa realidade no Brasil, mas acho que é uma forma da gente pensar ali como a gente vai avaliar a alimentação e se realmente está sendo suficiente. E agora, pensando, como então eu vou suplementar, já que eu não tenho exames, já que às vezes é difícil avaliar a alimentação dessa criança, qual que vai ser a minha escolha? Então, eu vou optar por um suplemento ou pela alimentação do peixe in natura. Então, a gente sabe que os estudos mostram que 300 gramas por semana de um pescado branco ou de uma sardinha, que é um dos peixes brasileiros que a gente tem com maior teor de DHA, pode ser, sim, suficiente para fornecer as necessidades de uma criança. No entanto, a gente tem que tomar muito cuidado com o risco de intoxicação de mercúrio que a gente tem nos peixes brasileiros e que pode ser realmente muito danoso para o sistema nervoso central, com comprometimento motor e psicossocial. Então, as recomendações para a parte alimentar é que, pelo menos, a gente estimule a ingesta de peixe de baixo teor de mercúrio, com menor risco de contaminação, pelo menos 2 vezes na semana. De preferência, peixes que são locais, evitar muito aqueles peixes que não fazem parte daquela região, que vêm de forma congelada, então que passam muito tempo até chegar ao consumidor, né? Peixes sempre cozidos evita um pouco a transmissão desses contaminantes, né? E foi o que eu falei, evitar peixes congelados por longos períodos e que não fazem parte daquela região, tá? Então, para a mensagem final, trazer.
Na gestação, tem sim seu fundamento e sua indicação para melhorar o desenvolvimento desse feto, principalmente no período pós-natal. No lactente, no pré-escolar, parece sim trazer benefícios, mas principalmente pela via da aleitamento materno, das fórmulas suplementadas e da dieta. Nos escolares, a população mais específicas, aqueles que têm o transtorno de atenção, parecem ter um pouco mais de benefício do que se você repor para a população inteira. E lembrar sempre que as fontes alimentares é o principal, mas que a gente tem que tomar um pouco de risco com a intoxicação por mercúrio. E eu queria agradecer novamente a poder estar aqui nesse palco. Se falou de algumas coisas, assim, sem dúvida, a questão da vitamina D, o ferro, acho que são que a gente deve usar. DHA, se tem essa discussão, né? A gente, com aleitamento materno, vai ter a suplementação. E de a gente comentar alguns outros. Só chamar a atenção, que eu não chamei no início, assim, ó, quando eu for suplementar, cuidar muito com os ingredientes, né, com a composição desses suplementos, que às vezes a gente está fazendo bem de suplementar algum nutriente para melhorar a questão e eu estou ali com parabeno, com corantes, com coisa que vai fazer um processo inflamatório. Então, será que nesse caso valeu eu suplementar ou seria melhor eu não ter suplementado? Então, cuidem na suplementação, mesmo desses que têm a indicação, né, formal, vamos dizer, qual é o veículo para o uso. Questão de probióticos, eu vou dar pinceladas nesses, eu acho que não há dúvida que os probióticos vieram para ficar, a gente sabe dessa questão da interface intestino-cérebro, intestino-pele, questões de prevenção de doenças comportamentais, mas o que a gente ainda não sabe muito bem é como é a flora individualizada de cada criança. E vocês já devem ter visto na prática que às vezes a gente suplementa e piora as manifestações gastrointestinais. Quando a gente evoluir do ponto de vista de individualização mesmo, de examinar a flora de forma adequada, eu vou ter eu acho que eles vieram para ficar, mas por enquanto a gente tem que ter uma real individualização nessa questão da indicação de probiótico. A gente sabe que a gente tem uma janela de imprinting até os 3 anos de idade, onde eu faço a minha microbiota, depois eu ajudo, se eu paro, daqui 2, 3 meses volta anterior. A gente sabe que tem fatores de risco, mas é claro que eu acho que até os 3 anos é inviável uma criança não ter usado antibiótico. A gente vai ter coisas que a gente, se não consegue o outro fator talvez seja mais importante, mas saber que é desde essa fase que eu tenho que pensar na minha flora intestinal. Os probióticos, eles vão ter benefícios imunológicos e tem outros também não imunológicos bem comprovados na teoria, mas será que eu tenho bem na prática em estudos adequados, com N adequado, com crianças suficientes? O que nós temos é de 2022, mas eu acho que ela é a recomendação, se eu quiser algo bem baseado em evidência, é da Espighan, em que a gente tem, quando realmente eu vou recomendar probiótico e quais, isso é fundamental, porque probiótico é específico para cada faixa etária e para cada doença. Então, onde eu poderia, na gastroenterite aguda, embora na gastroenterite aguda os trabalhos dizem que melhora 3 dias, às vezes, de gastroenterite, e talvez no hospitalizado diminuiria 2 dias de hospitalização. Na prevenção de dermatite atópica, na prevenção da diarreia comunitária, no manejo da cólica infantil, teve uma época que ficou assim, saía da enfermaria já com a enfermeira prescrevendo o probiótico, né? E o que se sabe diminui 51 minutos de choro, né? O uso do probiótico específico. Eu acho que eu usaria se essa criança começar a ter cólicas mais, daí tu vai fazer esse investimento, senão aquela coisa de eu usar até os 3 meses foi uma coisa que teve
um boom 10 anos atrás, daí de 5 anos, eu acho que tem os estudos mais recentes de revisão sistemática, meta-análise, eles dizem que talvez não seja a questão de a gente usar desde o início sem ter clínica ainda. Na erradicação do Helicobacter pylori, tem esse, embora os estudos mostrem que o N é pequeno, que eu não consigo visualizar isso de forma adequada, eu pensaria numa criança que tivesse recidiva do Helicobacter pylori, que não fosse familiar, que a família também não fosse portadora, talvez eu pudesse usar. Na prevenção da enterocolite necrosante, esses são os recomendados. E eu tenho não recomendados o tipo, então eu tenho que escolher o probiótico para usar em cada situação. Então eu acho que é isso que a gente tem. Depois eu vou ter coisas específicas. Nós temos essa revisão sistemática e meta-análise de 2023, mostrando um efeito de probiótico para a questão da obesidade, do excesso de peso em pediatria, mas a discussão final era qual que eu vou usar realmente e por quanto tempo. Mas aí está a questão individualizada. Às vezes é difícil tratar uma obesidade numa criança de 5 anos de idade, talvez, né, eu não tenho medicação para usar aqui, ou eu não consigo, talvez seja o que eu possa usar naquele momento, e daí eu vou escolher o que se diz, eu tenho que usar no mínimo 30 dias, não acho que não teve manifestações adversas gastrointestinais, eu uso por 3 meses no mínimo, depois eu posso ficar 1, 2 meses sem usar e volto a usar. Até 6 anos atrás se dizia, se tu começou e melhorou é para o resto da vida. Agora se sabe que essa flora melhorada, ela persiste por 2 meses melhorada para depois voltar. Então, isso é uma questão que mostra que ele pode melhorar as questões inflamatórias da obesidade. E aqui no déficit de atenção, mostrando o lactobacillus, o acidófilos, mostrando que ele teve uma melhora, o uso de 3 meses na questão cognitiva. Então, também, talvez individualmente num paciente que eu queira ou antes da medicação ou para melhorar o desempenho, melhorar a eficácia da medicação com menor dose, eu poderia usar, mas é esse que eu vou usar, né? E daí o futuro para isso. Magnésio, eu acho que tem vários pontos de interrogação, porque o magnésio, sem dúvida, se diz que ele é pouco ainda estudado em suplementação em adulto, e em pediatria é menos ainda, mas ele seria uma causa comum de deficiência numa ingestão insuficiente, um aumento de excreção ou renal. A questão de ter vários estudos em magnésio em diabetes, doença cardiovascular, doença respiratória, tudo isso ainda em adulto. E a gente tem, eu digo que em nutrologia, quando tu vê a fisiopatologia, a gente se encanta em querer suplementar tudo. Porque a gente vê um efeito maravilhoso, mas a gente não sabe, né? Esse é o efeito. Eu não sei se suplementando vai absorver ou vai ter esse efeito. Então, a questão, preciso ensaios clínicos randomizados, porque se eu for só para fisiopatologia, a gente suplementa tudo. Então, o magnésio, eu posso ter a deficiência, ele aumentar a inflamação, ele ser fator de risco para síndrome metabólica, para questões neurológicas, mas ainda eu preciso mais precisão. Se eu preciso mais no adulto, a criança sempre vem depois, né? Eu tenho primeiro os estudos em adulto e depois começa a questão pediátrica. Magnésio em pediatria tem indicação na redução de arritmias ventriculares numa criança com doença cardíaca congênita, durante uma cirurgia cardíaca extracorpórea, se eu suplementar magnésio, tem essa questão. Num diabetes mellitus tipo 1 com hipomagnesemia, a suplementação melhora perfil lipídico e glicêmico. Neuroproteção em recém-nascidos prematuros, tu usa para a mãe. Agora, se usava para asma tempo atrás, agora um estudo bem recente mostrando que na crise de asma ele poderia ter um efeito. Na analgesia, na anestesia, ele melhora a analgesia e relaxamento muscular. E é clássico na desnutrição energético-proteica de 3º grau hospitalizado, se usa magnésio porque está faltando todos os micronutrientes. Em relação de zinco, eu acho que é o zinco que é aquele que ainda não é formal, mas vai ser formal daqui a um tempo, mas eu acho que eu digo isso há uns 8 anos nas minhas aulas de zinco.
porque ele participa, tudo que se descobre de funções de zinco são aquelas funções do ferro, né? Então a gente vê esse paralelo. E se sabe que a gente tem pelo Hernani, por maiores críticas que a gente tenha de como foi coletado o sangue do Hernani, é o que nós temos. Então nós temos, né, a princípio, 18% de deficiência de zinco em criança até 5 anos de idade. O zinco participa de mais de 300 processos enzimáticos, então ele é importante na cognição, no crescimento, na estatura, em várias questões. E as causas são uma ingestão inadequada de alimentos biodisponíveis. Isso é uma questão interessante. A gente sabe que carne é uma boa fonte de zinco, mas às vezes a gente vê pessoas, crianças, ingerindo carne suficiente, mas com deficiência que tu vê clínica, não está crescendo, está tendo infecções, cabelo quebradiço. Por quê? A ração que essa vaca está comendo, o solo, a grama que essa vaca está comendo, no solo não tem mais zinco, a ração não tem zinco. Então, isso é um outro problema que a gente tem na nutrologia, que é a biodisponibilidade dos micronutrientes presentes nos alimentos, que vai depender também da minha disbiose. Então, isso é outra questão importante, por isso, de novo, a individualização. Interação nutrientes-inibição, enfermidades que alteram a absorção desses metais, perdas, aumento de requerimentos e a acrodermatite enteropática, que é a única situação que realmente eu vou usar zinco para o resto da vida. A Organização Mundial de Saúde, há uns 10, 15 anos, recomendou usar zinco na diarreia aguda para diminuir o tempo. Foi opinião de especialista essa recomendação da Organização Mundial de Saúde. Não foi baseado em ensaio clínico randomizado. Então, o que a gente diz que crianças de um meio desfavorecido deveriam usar zinco na diarreia aguda, mas nesses a gente sabe que não dá para usar, não tem no posto de saúde onde deveria. Crianças favorecidas precisam em toda a diarreia aguda usar zinco? 1000 pontos de interrogação nesse aspecto, ainda mais que zinco, 5 a 8% das crianças nauseiam, e se eu estou numa gastroenterite aguda, às vezes eu estou mais nauseado, e daí eu vou comer menos, me hidratar menos, e daí seria um efeito ruim desse zinco, né, se a gente mantivesse. Mas, no entanto, já está definido o zinco profilático no prematuro, a gente usa, ainda a discussão de quanto tempo eu vou usar, mas sim, porque o zinco eu precisaria, né, assim como o ferro, na formação no último trimestre. O que tem de novo é que essas RDAs, elas são antigas, e o que se viu que as crianças americanas, elas já usam diariamente quase essa UL. Então, essa questão, eu poderia, às vezes, em situações, usar uma dose maior de zinco, porque isso está sendo mudado na recomendação americana. Se eu tenho que administrar cobre, ferro, sempre que eu dou zinco, eu digo que vai depender, na minha opinião, do zinco que eu estou usando, se é quelado ou não, e o tempo que eu estou usando, né, de tratamento, de suplementação. Se não é mais uma coisinha que eu estou suplementando. E eu acho que em pediatria também eu tenho que cuidar com as suplementações. Às vezes eu digo assim, toma junto com as refeições, ou não pode, vai interagir e não vai absorver. Eu fiz faculdade de medicina, 10 anos depois eu fiz faculdade de nutrição, porque não existia nutrologia na época, e foi o boom da interação nutriente-nutriente. Só se falava disso nesse aspecto. Se eu vou dizer que o esvaziamento gástrico varia, né, de meia hora a 2 horas para cada indivíduo, às vezes, se eu dou na refeição, vai demorar quanto tempo para chegar no duodeno e vai interferir isso ou não na minha absorção. E outro aspecto, se eu suplementar essa criança fracionado, ela pode ter ideia de que ela é doente, porque eu estou dando remédio, eu estou dando coisas pela boca. Ah, mas vamos dar docinhos. Eu sou completamente contra suplementos, remédios em forma de docinho, porque tem maior risco de intoxicação e não é docinho, né? Daí a gente quer que não coma bala, mas dá, né, o DHA na forma de bala, né? Uma contradição para a cabeça dessa criança. Então, a questão, eu posso usar, às vezes, doses maiores de zinco por períodos curtos. Eu acho que isso é uma questão importante. É raro eu ter intoxicação por zinco.
Eu acho que foi uma pincelada sobre suplementação. Nós temos muito o que falar, mas eu acho que o recado principal nós temos que suplementar ferro, vitamina D, o resto a gente tem que suplementar de forma individualizada e tendo esse contexto de que qual é a fonte que eu estou usando, o que tem dentro desse medicamento, né? E a forma que eu vou passar isso para essa criança e a forma que eu vou passar isso para a mãe, porque ela pode estar dizendo, eu estou suplementando, eu não vou mais me preocupar em insistir com a fruta, ou insistir com a minha rotina alimentar, ou insistir em apresentar uma alimentação de forma adequada. Muito obrigada a todos.